Atire a primeira pedra quem nunca prometeu que neste ano novo eu vou emagrecer, eu vou economizar, eu vou fazer tal coisa e na segunda semana do ano já foi tudo por água abaixo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Roda de Conversa. As famosas metas do ano novo que se inicia e como que a gente pode cumprir pelo menos uma. Para isso, eu convido os meus meninos, os meus netinhos, né? O Felipe Webst, que é estagiário aqui de jornalismo, e o jornalista Fernando Brandão. Bem-vindo, meninos. Cleide, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar participando aqui com você, com o Fernando, com todos que estão acompanhando a gente. O assunto hoje promete, hein, Fernando? É verdade, Cleide. Bom dia para você, bom dia, Felipe, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui em casa. Quem nunca fez, né, metas e acaba se esquecendo na correria do dia a dia, né? É um assunto muito bom. E você, Fernando, você costuma fazer lista de metas do ano novo ou fica só na cabeça? Cleide, fica só na cabeça. Eu acho mais fácil, porque assim, a gente lida com muito papel a vida inteira, né? Então, às vezes fica tão difícil na correria a gente querer colocar alguma coisa no papel e tudo mais. Então, eu vou realmente na cabeça mesmo, confio na memória. E do ano de 2021, você fez essas metas. Quais que você cumpriu em 22? Olha, te peguei no pulo! Realmente, você me pegou. Então, eu acho que metas em relação a curso, eu tinha em mente alguns cursos para fazer esse ano e eu, graças a Deus, estou conseguindo fazer. O ano não terminou, mas estou conseguindo fazer. E, assim, algumas metas de crescimento, de estudo. Então, isso eu fiz. Algumas surgiram no decorrer do ano, também isso é muito importante. Quando a meta surge no decorrer do ano, a gente não faz o planejamento assim imediatamente, as metas vão surgindo e a gente vai colocando. E você, Felipe? Quanto a 2021 para 2022, isso, né? Bem, eu tô na mesma vibe do Fernando, mas questão das metas que surgiram depois que o ano começou, né? O Fernando falou, por exemplo, de cursos. Eu tinha pretensão de fazer curso, mas não tinha em mente qual. Tá. Aí esse ano eu fiz, por exemplo, estou fazendo ainda um curso de oratória, que é um exemplo. Agora, uma outra meta que eu tô só deixando para frente desde muito tempo é a academia, viu, Cleide? Porque desde 2020, mais ou menos, eu falo, eu vou fazer academia. E esse ano eu falei, dezembro, que eu tô de férias da faculdade, eu vou fazer academia à noite. O mês mais difícil para fazer uma academia, né, O mês mais, justamente, Fernando. Nesses 28 dias de dezembro, se eu falar que eu fui na academia 5, 6 vezes, olha isso, eu falo que é muita coisa. Então, essa é a meta minha que não tá andando de jeito nenhum. Viu? Eu acho engraçado, Cleide, que igual o Felipe mesmo, que fala que vai fazer academia em dezembro, eu acho que é meio que uma desculpa, né, não, Felipe? Porque é o mês mais difícil fazer uma academia, é um mês de festa, um mês que todo mundo tá saindo pra festa, tá comendo bastante. Você vai e inventa de fazer academia nesse mês, é um desafio grande. É desafiador. Vamos colocar mais gente na nossa conversa? Vamos chamar a nossa psicóloga, a Eleusa Gonçalves. Oi, Eleusa, tudo bem? Oi, bom dia, Cleide. Bom dia, Fernando. Bom dia, Felipe. Bom dia. Então, estou vendo aqui, estou achando super legal a entrevista e o bate-papo já de vocês. Pois é, nós estamos falando aqui sobre as metas, de cumprir metas, e eu já quero saber de você. Nos ajude como lidar com essas metas, como é possível estabelecer algo e cumprir. Primeira coisa, metas realistas, né? Porque se a gente estabelece metas que não conseguimos cumprir de jeito nenhum, o que é possível fazer? Né? Eu começo de metas pequenas e vou aumentando gradativamente. Se eu estabeleço uma meta que eu precise, por exemplo, comprar uma mansão no ano que vem, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas eu consigo, o que eu consigo no ano que vem? Um barracão. Então, é um barracão, de repente eu consiga. Então, eu preciso ter metas realistas. Né? A primeira coisa de todas as metas realistas. Eu vi ele falando aí da questão da academia. Né? E aí o Fernando já falou, olha, não é assim não, o mês é complicado. Então, já fica um pouquinho difícil de realizar, se eu não fiz durante todo o ano. Então, eu preciso, olha, essa meta é realista, o que é possível fazer durante o mês de dezembro? Olha, eu consigo ir à academia 2 vezes na semana, é uma meta realista.
né? Eu comi muito, eu preciso equilibrar isso daí. Então, eu preciso sempre pensar nas metas realistas. Eu gostei muito também da colocação dele, falando de que vão surgindo metas ao longo do ano, né? Às vezes eu estabeleci uma meta esse ano e eu preciso me flexibilizar para que no ano que vem vão acontecer imprevistos, vão acontecer coisas novas. Comigo mesmo, as minhas metas eu ultrapassei as de 2023 já em 2022. Então, a gente vai conseguindo fazer isso também, adaptando, né? A gente precisa da questão da flexibilidade cognitiva. Novas demandas vão surgindo, novas necessidades vão surgindo e eu preciso melhorar isso, para me adaptar a essas realidades. Será que o Felipe fez não foi um desafio a ele mesmo? Passou pela cabeça dele? Responda, passou pela sua cabeça que isso foi um desafio? Bastante, porque é algo que eu coloquei na cabeça, assim, eu vou fazer academia por conta de questão de aparência mesmo. Eu sou, por exemplo, meu braço fecha aqui na minha mão, eu sou muito magro, eu queria essa questão de ganhar massa, só que é algo que eu não gosto. E a minha meta realista é ir na academia 2 vezes ao mês. Ela comentou das metas realistas, a minha vai ser, essa é 2 vezes ao mês no máximo, assim. Mas aí você não vai conseguir atingir o objetivo, né? Justamente, tem essa questão. Mas, então, Eleusa, você acha... De repente, mudar a estratégia. Não seja a academia o ideal. Eu preciso ter uma outra atividade que eu tenha mais interesse, tenha mais afinidade, que seja mais prazerosa e aí seja uma coisa mais fácil de lidar aí. Fernando, agora nós vamos dar uma polemizada aqui no nosso papo. Pior do que a gente que não cumpre nossas metas, o que fazer com os políticos que começam o ano e não cumprem as promessas? Então, Cleide, é anotar o nome deles no caderninho e na próxima eleição não votar neles de novo. Porque no Brasil tem uma política triste cultural da nossa nação, que o político é assim, ele faz muito somente no último ano de mandato. Isso geralmente é bem tradicional. Então você elege alguém para governar durante 4 anos, para trabalhar durante 4 anos, isso não só falando de poder executivo, mas também de legislativo e tudo mais, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e tudo mais, Congresso Nacional também. E aí o político é eleito, ele fica ali simplesmente 3 anos sem fazer muita coisa, só barulho e nada mais. Aí no último ano ele resolve trabalhar. E isso, tipo assim, você tem que anotar o nome desses políticos no caderninho, porque a gente tem uma tradição que diz que o brasileiro tem memória curta, né? Então é importante anotar o nome deles e na próxima eleição, que inclusive em 2024 tem eleição municipal, é não votar nesses políticos, com certeza, né? Cleide, são as famosas falácias, né? Igual o Fernando falou, chega um ano antes, em meio às eleições, todas vão às ruas e tudo mais, fazem todas as promessas possíveis. Né? A toque de caixa. Vamos supor, de 20 promessas, aí chega em 4 anos de mandato, eles cumprem, vamos supor, 2, 3. Isso. Aí é algo bem complicado mesmo, igual o Fernando falou, é questão de cobrar, né? E o triste é que as pessoas caem nessa falácia, né? Caem bastante e isso alimenta ainda mais essa cultura que a gente tem, não rompe. É, verdade. Temos que anotar, então, o nome desses políticos. Com certeza. Felipe, como que você acha que podemos cobrar dos políticos de nós mesmos mais compromisso com as promessas? Ou seja, a gente falou de anotar aí e cobrar. Mas tem também as redes sociais desses caras que disponibilizam isso, né? Justamente. Encher a caixa deles. E é algo que ficou bem diferente com relação aos últimos anos, né? Que com a questão da facilidade, da tecnologia, a gente tem essa disponibilidade de poder chegar na rede social de determinado, tem sua caixa de e-mail, tem sua assessoria e fazer aquela cobrança. Falou, você foi na minha rua e prometeu que não teria mais buracos lá, por exemplo. Aí hoje em dia a gente anda e vai cair numa rua de 10 metros, a gente cai em 10 buracos, por exemplo. Então é isso daí que a gente tem que fazer. O nosso papel é cobrar, porque foi prometido pra gente, foi a meta que eles estabeleceram, só que não estão cumprindo. Continuando ainda com você disse que foi fazer academia agora no mês de dezembro. E para o ano que vem, quais são suas metas? A primeira meta que eu estabeleço para o ano que vem, que eu quero muito cumprir, quando eu terminar esse primeiro curso que eu estou fazendo, é fazer um curso de línguas. No caso, um curso de inglês para questão de crescimento profissional mesmo e para outras oportunidades, como questão de viagem, né, para a gente não viajar e ficar perdido e tudo mais. E aquela questão de você falar assim, eu sei falar mais de uma língua, eu sei me virar em determinados
momentos, por exemplo. Então, uma meta que eu estabeleço para o ano que vem é começar a fazer um curso de inglês justamente para suprir essas necessidades. E academia? A academia a gente deixa para 2024, talvez. Oi, Leusa. Me conta aqui, minha amiga. Você tá falando aí dos critérios que a gente tem que ter mais, assim, parcimônia para poder fazer essas metas. Mas uma coisa, assim, que é muito difícil, que são os vícios que a gente vai adquirindo no ano, né? Por exemplo, eu amava ler. E esse ano eu li muito pouco. Aí eu falo, gente, meu óculos não tá muito bom, eu tenho que colocar uma iluminação melhor. Mas, assim, agora falando de mim, me dá um conselho aí, o que eu faço para eu atingir essa meta? Comece a fazer. A primeira coisa para a gente começar a falar assim, nossa, eu preciso fazer, é começar a ler. Quando você começa a ler, depois começa com um livro menos, mais fino, né, com um assunto mais leve, uma coisa assim, você vai lembrando, você tem uma memória de prazer com a leitura. Então, quando você faz essa leitura novamente, você vai reviver e falar, nossa, como isso é legal e isso é reforçador. Quando você reforça um comportamento, a tendência é que ele volte a acontecer novamente e você volte a ler. Estabelecer, como eu vi aí, a questão da iluminação, isso, a gente fica muito mais tempo na tela e aí, de repente, estabelecer metas, falar assim, olha, eu vou diminuir o tempo na tela, eu vou alocar esse horário, esse tempo, para leitura. Vou estabelecer uma meta realista. Eu posso estabelecer, eu vou ler 15 minutos ao dia e depois eu vou aumentando isso gradativamente. Então, isso é realista. Agora, se eu falar assim, nossa, eu vou ler um livro no mês, não vai dar certo, porque é uma meta maior. Então, eu estabeleço o que é possível fazer e vou fazendo e incrementando aquilo diariamente. Então, é possível a gente fazer isso sem essa cobrança excessiva, que gere até frustração e baixa autoestima? É possível? Nossa, demais. Porque quando eu estabeleço horários, por exemplo, quando eu faço um quadro de rotina no consultório, eu tenho flexibilidade para que aquilo não se torne um peso. Se isso se torna um peso, se torna aversivo e aí é um reforço negativo e eu não vou querer. Então, eu estabeleço, por exemplo, eu não quero ler aos finais de semana, ou eu não posso ler tal dia, e aquilo eu não vou me cobrar, porque já estava claro que eu não vou fazer isso, né? E aí, isso não se torna um peso para mim. Agora, se eu começar a falar assim, eu vou ler todos os dias, 1 hora por dia. Ontem eu estava vendo um negócio, você tem que acordar 1 hora mais cedo e ler 1 hora ao dia e fazer isso. Gente, isso não é real. Algumas pessoas vão conseguir isso com muita facilidade, muito tranquilo, mas a maioria das pessoas não vão dar conta disso. Porque não faz parte da rotina. Eu começo aos poucos. Eu começo com 15, 10 minutos, eu começo e aí, de repente, eu vou me condicionando a um tempo que seja regular. Tipo, então tá, agora eu vou fazer 1 hora por dia, eu consigo ler 1 hora por dia maravilhosamente bem. Se eu não estabeleço isso, aí realmente não é possível e eu vou ficar me sentindo culpado, porque eu sou a pessoa que vou jogar água fria e vai falar que isso aí tá lindo, maravilhoso, mas não vai dar muito certo, não. Leusa, já aconteceu isso. Já aconteceu, né? Assim, de paciente chega e fala assim, eu vou ler a saga tal nas férias. A pessoa não tem hábito de ler, não tem rotina de leitura. Gente, aquilo é impossível. Vamos começar aqui, ó. Quantos capítulos você consegue ler por dia? Você consegue ler 1? O livro tem 20 capítulos, já foi... Não vai, a conta não fecha. Então, não é real e a pessoa vai ficar frustrada. E agora, quando a gente tem uma meta e a gente tenta cumpri-la, mas no meio do caminho a gente não gostou muito do resultado que se vai dar lá na frente. Chutar o balde, pode? Pode. São as chamadas flexibilidades cognitivas. A gente tem as funções executivas,
que é onde a gente estabelece os planos, metas, estabelece a execução disso. No meio do caminho acontece um imprevisto e aquele resultado não é o desejado, ou acontece qualquer coisa, eu tenho e eu posso mudar, sim, a minha meta. Opa, eu vou para o plano B, C, D e a gente tem um alfabeto. A gente tem que ter cuidado para, a todo momento, eu estabeleço uma meta e não cumpro nada, eu não termino nada, porque no meio do caminho eu fiquei entediado, não gostei, eu sou perfeccionista, o negócio tem que estar perfeito. Então, aí já é um outro nível de dificuldade, controle inibitório, outras questões aí que eu tenho que chegar até o ponto D e eu não consigo. No meio do caminho eu me disperso aí, né, Felipe, na questão da academia. Eu não foco naquilo. Então, eu tenho que pensar que a flexibilidade é uma função extremamente importante para o ser humano. Eu estabeleço que eu vou fazer alguma coisa em 2023, chegou no meio do ano, eu vejo que aquilo não é possível, que não vai dar certo, e aí é hora de eu sentar e falar assim, opa, o que é possível fazer, como eu posso fazer, existe um plano B, existe uma outra estratégia que eu posso usar ou não. Ah, tá. Agora então, isso vai ajudar. Tem um outro detalhe também, que às vezes muitas mães, pais, avós e tios, eles costumam fazer promessas para o outro cumprir. E tem também as pessoas que fazem os filhos terem metas e falam, ó, você vai cumprir essa e essa meta. É uma coisa muito individual, isso não pode acontecer, ou pode? Depende. Qual que é a meta e qual que os pais estão querendo com isso. Mas, de modo geral, eu preciso conversar com o filho, o pai precisa conversar com os filhos e falar, olha, o ano que vem você precisa fazer uma atividade física, começar um curso de inglês ou fazer alguma coisa que é uma meta dos pais, mas que é importante para os filhos. E aí, mas eu não quero fazer inglês porque eu não gosto. E aí, de repente, a gente pode encontrar o plano B aí, que é a flexibilidade para os pais. Eu quero fazer espanhol, eu acho francês tão lindo, eu acho que eu ia gostar, eu gosto daquele som. Então, eu posso encontrar aí um plano B. Mas, agora, eu quero que meu filho faça futebol. E a criança não tem a menor habilidade, mas ela tem uma outra habilidade para uma outra atividade física. Ela gosta de tênis, ela gosta de outra coisa. Então, a criança também, ela pode falar, opa, vamos ver aqui o que é possível fazer. O que não é legal é não fazer nada em relação a isso, né? A gente tem que ter claro que a gente vê assim, os pais são amigos e tal, mas os pais também têm um poder, em muitas situações, de direcionar os filhos para o melhor. Normalmente os pais fazem isso, não de forma assim, autoritária, mas eles precisam, em algumas situações, sim, estabelecer algumas metas para os filhos também. Não escolher faculdade, não é isso, não é escolher, o meu filho vai fazer direito, meu filho vai fazer medicina e o filho não quer nada disso, e aí já vai dar ruim. Então, não. Mas dá para flexibilizar, vamos bater um papo aí e os pais, em algumas situações, sim, pensar, opa, vou pensar no meu filho aqui e equilibrar. Ok. Fala, Felipe. Um exemplo que aconteceu comigo também, muito esse ano, foi a questão das metas que falam pra gente cumprir, né? Eu já até comentei com o Fernando uma vez. Chega um familiar ou outro, um amigo ou outro, fala assim, não, ano que vem você tem que trocar seu carro. Porque seu carro a manutenção é cara, e seu carro isso, e seu carro aquilo. Já tem muito tempo que tá com o mesmo carro, Já tem muito tempo que tá com o mesmo carro. Aí eu falo, não, meu carro me satisfaz, eu tô feliz com o meu carro. Essa meta eu posso estender ela, mas no momento não é um favor para mim cumpri-la, no caso. Certo. E você, Fernando? Essa questão do carro, por exemplo. Eu tô com o mesmo carro há 14 anos. Olha só! E o meu carro, ele cumpre, eu até brinco, né, com meus familiares e tudo mais. Eu falo, a função constitucional do carro é a mesma para todo mundo. Então, o meu carro me atende perfeitamente bem, não preciso eu trocar de carro. Tá 14 anos comigo, já até peguei um amor nele, inclusive. É muito bom, uma bênção para mim e para minha família. E a gente vê muito isso, que essas metas que estipulam para a gente acabam, às vezes, atrapalhando um pouquinho.
Mas, Felipe, tirando um pouquinho a Cleide da zona de conforto, você perguntou pra gente as nossas metas. E as suas, Cleide, para esse novo ano que tá chegando? Eu disse no começo, né? Eu quero ler mais. Porque Mas eu tinha ler, o acho hábito que- de ler muito, né? E eu, assim, aí eu tô querendo cumprir uma meta pro meu filho. Eu queria que ele tivesse mais um neném. Essa aí é difícil, né? Esse não é Mas pensar de você. eu queria ser vó de novo. É tão bom. Mas, na verdade, eu tô querendo também estudar mais. Porque estudar é uma coisa que faz parte da nossa vida de jornalista, Com de certeza. apresentador. E a gente precisa disso, né? Sempre especializando, né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta também para psicóloga. Faça. Eleusa, em relação a como lidar com as frustrações em relação à meta, porque às vezes a pessoa ela vai estabelecendo meta ano após ano e acaba não conseguindo cumprir essas metas. Eu sei que você já tocou nesse assunto de alguma forma durante essa abordagem, mas como que ficaria se uma pessoa não consegue sair do lugar, não consegue cumprir metas e vai só estabelecendo novas metas, vai cair numa bola de neve, como é que a pessoa sai desse laço? Vai virando aí esse ciclo vicioso, né? De estabelecer, não cumpre. É aquilo que eu falei há pouco. A pessoa vai flexibilizando tanto e vai um pouco, e vai daqui a pouco, e muda o plano, e vou para o plano B, e C, não direciona o que realmente é importante. Né? O que é importante para mim em 2023? Né? O que é importante se eu pensar assim, olha, eu tenho 10 coisas para eu fazer esse ano, no ano que vem. A chance vai ser a mesma história aí do político, que não vai sair nada. Então eu estabeleço e falo assim, opa, o que é real que eu posso cumprir agora? Eu estabeleço uma coisa, 2 coisas e vou aumentando isso gradativamente. Porque fica ruim para você acaba ficando frustrado por não conseguir aquilo. As outras pessoas... Bugou. Bugou. Cleide, Deu esse probleminha. Voltando, a primeira pergunta que você fez pra gente... Só um instantinho, não. Eleusa. Fala, Felipe. Você falou no início pra gente sobre as metas de 2021 para 2022. Isso. Você cumpriu as suas? Eu não fiz meta, fiquei esperta. Se não fazer meta, não tem como cumprir, Não tem né? como cumprir, mas... É uma boa tática. Mas eu acho que a gente deve responder na sua pergunta e da Eleusa também, respondendo para ela. Tem que se fazer terapia. Quando vem essa frustração, que você tem essas metas, não consegue cumprir, aquilo te dá uma tristeza, um baixo astral. No ano seguinte você fica triste de novo, a gente tem que procurar ajuda, não é? Isso é verdade. Exatamente. Né, Eleusa? Agora você está nos ouvindo? Ainda não? Bom, vamos continuar aqui então o nosso bate-papo. Tem gente que tem gosta muito de cachorro, um animal de estimação, mas tem alguém da família não gosta e a pessoa quer ter um cachorro. Já aconteceu isso com você, de querer ter alguma coisa? Cleide, aconteceu esse ano, você acredita? Meu irmão João Gabriel, um abraço para ele. Ele queria muito ter um cachorrinho. Antes ele tinha muito medo, só que ele falou, não, eu quero ter um cachorrinho para livrar desse medo, justamente. E a gente ficou martelando isso na cabeça da minha mãe, do meu pai. Porque seu pai não queria, nem sua mãe? Nem meu pai, nem minha mãe. Aí, com muito custo, no mês de outubro, a gente pegou um filhotinho. E olha só, né, que ironia, porque logo meu pai e minha mãe, que não queriam, hoje é um amor com um cachorro que a gente até assusta, né? Trata como se fosse filho mesmo. É engraçado ver como que as coisas fluem desse jeito. Isso acontece mesmo. Eleusa, oi. Nós perdemos a conexão, mas tá de volta. Eu estava conversando aqui com os meninos, não sei se você ouviu, a questão da pessoa procurar ajuda por conta dessas frustrações que vão se acumulando com o tempo. Exatamente. Se eu não estou conseguindo, eu não chego onde eu quero, não está dando certo, eu estou vendo que tem um trem emaranhado ali, não está indo, é hora de procurar ajuda. E aí, depende de onde, qual que é o objetivo. Pode ser uma ajuda profissional, psicólogo, de repente pode ser uma ajuda médica, eu estou passando mal e não melhoro e eu preciso. E tem pessoas que ficam ali, passando mal e não procuram ajuda.
Então, qual que é o objetivo? Eu estou com dificuldade na minha empresa, no meu trabalho, de repente eu preciso de um assessor, alguém que faça isso, né? Então, pedir ajuda é um ato mesmo de grandeza mesmo, do primeiro passo para a gente lidar com essas frustrações. E por que eu também fico frustrado o tempo inteiro? Eu estou querendo ser perfeccionista ou eu estou querendo um resultado inatingível? Né? Então, isso tudo vai fazer diferença. Eleusa, muito obrigada por você ter participado conosco. Espero que você volte mais vezes. Um ano novo cheio de alegrias e de metas cumpridas, viu? Amém. Obrigada. Obrigada, Cleide. Obrigada aí, Fernando, Felipe. Que nossas metas aí de todos nós, né, sejam cumpridas. Se não forem possíveis, que a gente tenha flexibilidade de lidar com isso e estabelecer novas e novas. Verdade. Fernando, muito obrigado pela participação. Obrigado, Cleide. Foi um prazer estar mais uma vez com você, com o Felipe, com a Eleusa, com todos os nossos telespectadores. E, com certeza, gente, vamos cumprir as metas, vamos ter sabedoria para fazer novas metas e objetividade no cumprimento delas, né? Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Cleide. Foi um bate-papo muito saudável e, que nem o Fernando falou, cumpram suas metas. Esse é o recado, esse é o objetivo. Adorei você falar que seus pais estão apaixonados por cachorro. Bem feito.